mais um resenha, dessa vez com um dos maiores goleiros da história do Fluminense. 3 títulos nacionais, coisa que o clube é o único atleta no clube com isso. Ricardo Berna. Beleza, Ricardo? E aí, irmão, tudo bem? Tudo certo? Como é que tá? Ricardo, vou começar a contar um pouquinho da sua carreira. Conta pra galera a dificuldade da base até chegar no profissional. Você passou algumas dificuldades até. Conta como que foi. Bom, prazer falar com todos vocês. A base foi, eu acho, o momento mais desafiador da carreira, né? Acho que para todo atleta, tenho convicção, para todo atleta acho que o maior desafio é esse, você sair da condição de amador e assumir essa condição de profissional e assimilar isso, né? E conseguir colocar em prática com excelência para sobreviver na carreira, porque a concorrência é muito grande, ainda mais no futebol. Aqui no Brasil, Sim. a concorrência é muito dura. O sonho de quase toda a garotada é conseguir virar jogador. Tava dando até uma pesquisada, né? Você, antes de chegar no Guarani, você tentou jogar no Japão, foi isso? Como que foi essa história aí? Na verdade, eu fazia um curso técnico profissionalizante na Escola Técnica Federal de São Paulo, e atrás ali do Shopping D, em São Paulo, na Marginal. E meu pai conseguiu um teste para mim no terrão do Corinthians, ali no Parque São Jorge, e um dia eu matei a aula para ir lá fazer esse teste, e fui bem sucedido. O Soritinho, falecido Soritinho, que era o treinador de goleiro, que cuidava da categoria, né? E fiz a avaliação ali, ele gostou da minha pegada, gostou da forma como eu tentava segurar a bola, e a coragem, né, me atacando as bolas e a forma como ele fazia. E aí acabou que comecei um período de treinamentos lá, e nesse período veio um convite, né, de um clube do Japão, né, na verdade uma escola, né, que trabalhava uma Olimpíada anual que todos as principais escolas do Japão disputavam, né, como um campeonato universitário, semelhante ao que acontece nos Estados Unidos. E eles acabaram me convidando para ir para o Japão. E aí eu, com 15 anos, tomei essa decisão, pedi para meu pai autorizar, fui embora. Tinha 3 anos para permanecer lá, mas por causa de um sonho que aconteceu 2 vezes consecutivas ali, eu decidi abortar a ideia. Quando eu voltei, eu fiquei 1 ano lá. Sim. Quando eu voltei de férias, faltava 1 semana ali mais ou menos para embarcar. Aí tive esse sonho 2 vezes seguidas. Aí foi para meu pai resolver lá que eu não voltaria mais, já tinha passagem comprada, tudo, e aí mudou meu destino. Eu fiquei aqui no Brasil, ingressei no Guarani de Campinas, que foi onde eu comecei, me profissionalizei, né, no futebol. Sim. E aí segui a carreira. Nesse tempo no Japão, teve alguma história curiosa, alguma dificuldade que você passou lá? Deve ter, porque não é outra cultura, totalmente diferente. Como que foi lá no Japão? Cara, tiveram muitas histórias. Eu não fui sozinho, tinham mais brasileiros lá. Tinha mais de uns? Tinham 3 brasileiros que já estavam lá, que eram de Curitiba, né? O treinador era o Munir Kaluf. Ele já estava há algum tempo lá desenvolvendo esse trabalho com o futebol, tinham várias modalidades esportivas na escola. E eu estudava numa área de intercâmbio junto com esses atletas e outros estudantes que vinham de outros países, canadenses, sul-africanos, neozelandeses, americanos. Então tinha os americanos que faziam basquete e atletismo, tinha os quenianos que também faziam do atletismo, chineses, feminino que jogava vôlei. Então conheci bastante gente, foi um tempo bem legal, onde aprendi bastante. E a gente desenvolvia o futebol. E nós encontramos um grupo de brasileiros numa oportunidade lá no Japão, ao longo desse ano, e resolvemos fazer um luau na praia. Aí fomos pro luau e lembro que era um radinho de pilha, né? Aqui acho que nem existia isso na época, se existia era bem, mas era um toca-fita e tal. E a gente levou as pilhas, acabou rapidinho, fizemos uma fogueira ali, as mulheres só começaram a pegar, todo mundo se batendo, não aguentando ficar nada. Mas tava legal o bate-papo com o pessoal, né? Algo novo ali, 1 ano, todo mundo isolado, em concentração mesmo, uma outra cultura, difícil a comunicação. Eu até fui alfabetizado em língua japonesa, mas era difícil. E aí eu lembro que a gente estava numa rua, voltando para a estação de trem, e estávamos a uns 42 quilômetros de casa. E aí olhamos lá na frente, o último trem estava saindo, e lá os horários são rigorosos. Rapaz, o trem foi embora. Nós não conseguimos chegar na estação, tivemos que pegar táxi era caro lá, rapaz. Estava a 42 quilômetros de distância. Tentamos entrar em 5 no táxi, o taxista não deixou, que só conduzia 4, eu sei que foi um tormento. Nós tivemos que arrumar umas bicicletas e de bicicleta 42 km. Chegamos de manhã em casa, né, o japonês que cuidava da gente lá já estava sentado
maluco da vida lá. Enfim, uma das Cadê histórias esses que eu lembro. brasileiros que sumiram? Mal sabia aí que a gente tava querendo só fazer a nossa festa ali, né? Só querendo se divertir um pouco. Característica do brasileiro. Aí aqui no Brasil, você falou do Guarani e tudo mais, acabou ficando por aqui. Só que antes de chegar até no Fluminense, que é um assunto que a gente vai ver depois, você rodou bastante antes de chegar no Fluminense, não foi isso? Sim, passei por mais de 15 clubes, certamente. Foi... Quando eu voltei pro Brasil, eu já fui pro Guarani. Ali eu profissionalizei com 17 anos de idade. Me destaquei bem ali nos juniores. Esse meu primeiro jogo, o grande jogo que definiu minha carreira ali, acredito que foi no Pacaembu, contra a Portuguesa, no Aspirantes. E o técnico era Estevão Soares, ele me lançou para testar mesmo. Falou, vamos ver se esse garoto aguenta o treino. E ali eu fui muito bem, fiz várias defesas com segurança, encaixando a bola. Nós ganhamos da Portuguesa, né? A Portuguesa que acabou ali aquele ano, se eu não me engano, eles foram campeões. No ano seguinte, nós fomos campeões do Guarani. E em cima da mesa Portuguesa. Enfim, ali deslanchei na trajetória da minha carreira, profissionalizei, mas com a Lei Pelé, a mudança, né, das leis trabalhistas do futebol e que regulamentavam o esporte, eu acabei ficando livre com o meu passe e achei que seria uma vantagem, né? E aí eu decidi sair do Guarani e ir para o União São João de Araras, né, onde me fizeram promessa de compra do meu passe, mas na verdade não cumpriram com a parte deles. E aí foi onde eu fui jogar a 5ª divisão de São Paulo, Série B2. Caramba! Pelo Capivariano. Hoje em dia nem mais tem a Série B2. Peloto, que era o dirigente da União São João, ele que conseguiu essa oportunidade para mim, ele emprestou alguns jogadores do União São João para o Capivariano, e aí eu fui para lá disputar o Campeonato Paulista da B2. Né? Lembro que eram 40 times, 24 iam ser rebaixados para montar a B3 no ano seguinte. E 16 permaneciam. E ali foi uma campanha memorável que a gente fez, sem condições ali no Capivariano, né? Com os jogadores que eu já tinha atuado, nós levamos bastante experiência ali para aquele grupo. O Genildo, o treinador que chegou depois, nos ajudou muito. Tinha um pessoal ali também que sabia acompanhar o grupo, gerar esse ambiente de confiança. E aí a gente conseguiu ali chegar em 14º, manter o time na B2 e foi assim, memorável porque não tínhamos condições nenhuma. E ali foi a grande resiliência que eu encontrei para seguir na minha carreira. Porque já tinha experimentado bom, né? Japão, Guarani. Eu queria voltar para aquele nível. Como se fosse um nível, um primeiro nível assim, mas tipo, já chegou numa 5ª divisão paulista, mas queria estar na 1ª divisão paulista, sendo visível sempre, né? A gente sempre pensa seleção, né? Sim. Sempre pensa no melhor, mas a gente sabe que tem uma distância. Mas muitos não conseguem apalpar isso, entender, poxa, qual é o caminho, qual que é o passo a passo para chegar lá. É sorte, é competência, fica aquela dúvida e aí o atleta vai acreditando no sonho, mas se ele não fizer uma gestão disso, né, e o que eu vivi na minha carreira, a maior parte dela eu fiz um gerenciamento da minha carreira. Se eu tivesse feito uma gestão, com certeza eu tinha conseguido resultados ainda melhores. Aí lá no Fluminense você ficou por um pouquinho de tempo lá, né? Por conta de tudo isso. Essa resiliência toda eu decidi. Hoje eu sou Master Coach, trabalho com metas, com objetivos, desenvolvo isso com as pessoas, visão de futuro. Mas na época eu não conhecia esse trabalho e defini uma meta para mim, né, que era quando eu vou chegar em um clube grande, quando eu chegar em um clube grande, enquanto eu não vencer nesse clube eu não saio mais de lá. E a minha meta na verdade era voltar para um clube grande, porque o Guarani, quando eu me formei ali, era um dos melhores do país. E era a melhor escola, se não me engano, naquele momento. Competia com o São Paulo ali, né? E então aconteceu que eu fui pulando aí de clube em clube até conseguir chegar no América Mineiro em 2005. Foi onde eu fiz um grande campeonato estadual. Nós brigamos para não ser rebaixados no estadual. Eles pegaram um time de júnior, colocaram no profissional, contrataram uma espinha dorsal, eu era o goleiro, e colocou para jogar. Nós quase fomos rebaixados, escapamos no último jogo contra o Atlético Mineiro. Foi até um jogo que pode colocar esse lance aí, um torcedor do Atlético invadiu o campo, deu uma voadora no juiz em pleno Mineirão. E foi uma coisa maluca, mas nós ganhamos de 1-0 do Atlético, era um time, era Fábio Júnior, se não me engano, Alessandro, Cambalhota, Guilherme. Foi o ano que o Atlético goleou até o Cruzeiro, não foi? Não lembro se o Guilherme estava nesse time, mas tinha o Derlei, o goleiro.
E era um time muito bem forte. Muito forte. E nós ganhamos de 1-0, nós não passamos no meio de campo. Passamos uma vez, fizemos um gol e só nos defendemos. Efetividade isso, pronto, fez o que precisava. Perfeito. Eu lembro que nessa oportunidade meu pai até palestrou pro time, ele foi em BH assistir o jogo. Foi um momento assim, marcante para a vida e para a carreira também. E dali eu fui contratado, tive 4 propostas. Meu ídolo, o Tafarel, chegou a me ligar. Ele tinha recém encerrado a carreira, trabalhando como agente. Caramba. Ele me ligou para convidar para ir para o Grêmio, que estava na Série B. Né? E eu já tinha acabado de me acertar ali com o Fluminense, estava fazendo os exames médicos já no Rio de Janeiro, estava dentro de um táxi no Rio. E fiquei firme ali, foi a escolha que eu fiz. E fui muito feliz no período que eu passei ali, que eu vivi ali. Aí no período do Fluminense, até conseguir se firmar mesmo como goleiro titular, demorou. O que passa na cabeça do atleta quando você começa a ver que está treinando bem, quando você vai para o jogo você vai bem, só que você não consegue firmar a posição de titular, garantir aquela posição? Como que é a cabeça do atleta nesse momento? Cara, a cabeça é um desafio. Acho que o maior desafio aí, eu tenho a convicção que o maior desafio é trabalhar essa questão do emocional. Porque você treina, mesmo na suplência, você tem que treinar como se fosse jogar. Sim. Mostrar o mesmo desempenho, só que chega na hora do jogo, na hora de ser escolhido, na hora de sair aquela convocação, na hora de ser escalado o time, aí você é preterido. Então tem que saber organizar essas informações para você não se sentir excluído. Né? Você é preterido da posição para aquela partida, mas tem que fazer um trabalho constante ali, refazer a cada jogo, para que você não perca a sua motivação. E a motivação é o que tem que vir de dentro. Hoje eu trabalho nessa área, né, da competência emocional. Eu fui buscar isso por conta de problemas pessoais, mas acabou sendo uma grande revelação para mim, porque eu não entendia muitas vezes porque que o treinador falava para o jogador: cara, eu quero que você vá 20 vezes no fundo, e o cara só ficava marcando. Né? Isso gerava conflitos até dentro do grupo. Outros jogadores falavam: poxa, o cara é burro. O treinador que falou para ele ir no fundo, o cara fica só marcando. Estou dando um exemplo do lateral, mas isso acontecia em várias posições. A caixa do lateral deve ser a do mais comum, porque... Porque a galera já começa a pensar: é fulano, esse cara. Tem essa, a pessoa já pensa, já interpreta algum lateral que jogou junto. Nossa cultura tem um pouco dessa malícia aí. E, enfim, me trouxe bastante noção, né, da importância que tem fazer essa gestão das nossas competências, não só cognitivas, mas também, principalmente, as emocionais. Pouca gente sabe, e eu descobri isso estudando a neurociência, a psicologia positiva, que o processo de tomar decisão, né, do jogador dentro de campo, ele acontece de uma forma muito dinâmica e, assim, em frações de segundos. Agora, o quociente emocional, que na preparação ali vai ser 2%, porque o restante é o quê? Cognitivo. É treinar, comer, dormir, descansar, aprimorar, aperfeiçoar, técnica, tática, fisiologia, tudo isso que é mensurável. Né? Não que não seja a competência emocional, mas o restante é a competência emocional. Né? E na hora que você entra em campo para jogar, para ser provado, né? Essa competência emocional, a hora que o cara vai decidir o drible que ele vai dar, para que lado que ele vai, a coordenação, ela está treinada, né? Criou aquele caminho neural também, a memória, porém o processo de tomar a decisão para escolher qual caminho vai ser utilizado, ele influencia bastante. Por mais que eu tenha uma propensão a agir como tal, se eu tenho algo mais forte que está ligado ao meu emocional, que influencia nesse processo, eu acabo mudando o caminho na hora e os resultados podem não ser aqueles que eu busco, aqueles que eu planejei, aqueles que eu espero. Então, esses 2, 3, 4% acaba ganhando proporção de mais de 50% na hora de tomar decisão. Então, uma coisa que merece ser treinada e já dá para ser treinada. Hoje já tem como mapear isso, trabalhar isso no dia a dia também com o atleta, não só o atleta, qualquer pessoa, em qualquer pessoa. Nesse time de 2010, o título brasileiro foi em 2010, não foi só para ver se eu não estou errando a data. O que eu terminei como titular. Você terminou como titular? Foi em 2010. Isso. Nesse título de 2010 aí foi uma dificuldade aquela temporada, uma temporada boa do Fluminense. Tem alguma história desse time aí também? Várias. Tem várias. O time que tinha o Fred lá na frente como principal artilheiro da equipe. Cara, ali fez diferença o quê? O conjunto, o grupo. Né? Porque houveram muitas mudanças ao longo do campeonato. Eu lembro que Fred machucou, os
principais jogadores, Deco machucou, os principais jogadores da equipe tiveram lesões que os afastaram das partidas mais importantes. Foi o campeonato que o Conca jogou quase todos os jogos, não foi? O Conca ele tinha também um problema no joelho, era para ele ter parado para tratar, né? Tanto que depois ele acabou sofrendo as consequências disso mais à frente, né? Quando ele foi para a China. E até ele fez a cirurgia nos 2 joelhos e acabou decidindo encerrar a carreira. Ele até tentou trabalhar para voltar, mas a exigência é muito grande, já estava numa idade também, já tinha construído o que ele tinha que construir na carreira. Claro que eu ainda acho que ele poderia muito mais, merecia a oportunidade na seleção argentina, mas o que ele fez no Fluminense foi algo surreal. O cara jogou todas as partidas daquele campeonato e foi o grande ícone ali da nossa equipe, né? Tinha o Washington, que é sinônimo de superação, depois veio o Sheik, que acabou sendo fundamental ali para a nossa conquista, e era o bagunceiro do grupo, né? Ele dava muito trabalho. Eu imagino. Tem alguma história engraçada do Sheik que dê pra contar? Porque o Sheik faz muita história, não adianta. É aquilo que todo mundo vê, ele não esconde nada. Ele é aquilo ali mesmo. O que eu sei, assim, que talvez faça com que muitas pessoas entendam ele, o Sheik ele saiu muito cedo do país, né? Ele ganhou muito dinheiro. Só que aqui ele não ficou tão conhecido por ele ter saído muito cedo. E talvez ele buscou voltar para o país e fazer o que ele fez aqui nos clubes quando ele voltou. Hoje é ídolo do Corinthians, né? Fez o gol do Fluminense, passou pelo Flamengo, quer dizer... Ele ganhou os 3 brasileiros seguidos, né? Ganhou o Flamengo, o Fluminense e o Corinthians. E vencendo, é um grande jogador e assim, talvez ele buscava esse reconhecimento, né? No país dele, no país de nascença, de origem. E talvez isso que faça com que ele se projete tanto aí na mídia, mas é um cara assim, do bem, um cara sensacional e está sempre sorrindo, né? Feliz sempre. Isso é importante, mas que dá trabalho, dá. Trabalho. Para quem busca sempre a organização e a disciplina, elas são muito fundamentais para se conduzir um trabalho em conjunto, né? Para se obter resultados de conquista. E de qualquer ambiente, né? Sem organização e sem disciplina, acho que ninguém consegue ser feliz. Pode estar alegre, pode, né? Mas ser feliz mesmo, conseguir aquela plenitude, alcançar aquela plenitude sem organização e disciplina, acho que é impossível. Agora, não que ele não treinasse, não que ele não jogasse, a qualidade dele favorecia que ele entrasse facilmente numa zona de conforto. A confiança dele era muito grande, ele sempre passou muita confiança. Um outro cara bagunceiro que nós chegou a jogar foi junto com o Thiago Neves, não foi também? Thiago Neves, sou padrinho de casamento dele. Também dava um pouquinho de trabalho também, não? O Thiago era até mais contido. Era mais contido? O trabalho que ele dava era mais para ele mesmo. Mas também tem umas histórias engraçadas, eu não vou expor ninguém aqui, vou parar. Tem uma que dê pra contar, uma tranquilinha que dê pra contar pra galera? Rapaz, tranquilinha, procura ele, pede pra ele contar pra vocês, porque na final, véspera da final da Libertadores, bateram lá no portão do clube lá, querendo falar com ele lá, pede pra ele contar essa história pra vocês aí. Bom saber, eu vou atrás do Thiago Neves, essa história eu não tava sabendo não. Essa foi legal. O final da Libertadores pra vocês foi uma decepção muito grande? Cara, acho que foi a maior decepção da minha carreira, porque o Maracanã lotado, consegui reverter um placar que parecia impossível, né, contra uma equipe que atropelou a gente no primeiro tempo daquele jogo da LDU. E o Thiago foi fundamental, né, que ele conseguiu aqueles gols ali ainda no campo do adversário e depois ainda fez os 3 da volta, né, o único jogador na história, se eu não me engano, a fazer 5 gols numa final de Libertadores. Né. Agora em jogo único vai ser quase impossível fazer isso. Uma grande aposta aí do Renato, né? Todo do Renato aí, investir na carreira do Thiago e o Thiago mostrou aí toda a sua competência respondendo à altura. Vou mostrar pra você agora umas perguntas de uns torcedores, pra depois a gente continuar falando de alguns outros times que você passou. Esse aqui é um torcedor do Fluminense. Prorrogação do semi-nadagem na área e eu pergunto a vocês, isso vai ajudar o Fluminense a ser campeão? Se não ajudar, não me interessa. E eu pergunto ao ídolo Ricardo Berna 2 coisas. Se ele temia perder a posição dele naquele time maravilhoso de 2010 e se o seguinte, ele ficou alguns anos amargando reserva injustamente no Fluminense. Qual o segredo da paciência do goleiro para chegar à titularidade? Um beijo, Berna. Eu te amo. Obrigado pelo título, meu irmão.
Beijo, meu irmão, também te amo. Cara, pergunta bem bacana. Obrigado pela pergunta aí, poder falar sobre isso nesse momento. É importante saber administrar algumas questões, né? Principalmente essas que são relacionadas ao emocional para se conseguir bons resultados. E creio que o maior desafio da minha carreira sempre foi administrar essa condição de reserva. Porque eu sempre pensei que eu tinha condições de jogar em qualquer seleção do mundo. Eu sempre pensei dessa forma. E eu treinava, jogava, pensando isso. Mas existe um preço a ser pago para se conquistar, né? E talvez eu não tinha paciência para esperar esse preço, não tinha competência emocional para administrar, fazer gestão das minhas cognições ali para pagar esse preço, né, que é a etapa do passo a passo, vamos falar dessa forma. Ninguém consegue, eu vou ser psicólogo, montar um consultório, sentar e sair atendendo as pessoas. Não é algo simples. Mesmo que eu tenha lido muitos livros, eu não posso fazer isso. Existe uma responsabilidade, eu tenho que assumir essa responsabilidade perante a sociedade, e para o atleta não é diferente. Cara, o segredo é confiança. Confiança resolve qualquer problema, né? O medo, ele vai existir sempre, mas com confiança, com coragem, você vence qualquer barreira. Se está com medo, vai com medo mesmo. E se você errar, no mínimo você vai aprender uma forma de como não fazer, certo? Eu consegui encontrar essa fórmula, e mesmo com todos os desafios que eu enfrentei, vi sentido no que você falou, mas a justiça não é minha, não é sua, não é dos homens, a justiça é de Deus. Ele tinha um propósito grande para eu estar ali e manter aquela resiliência. Então o que eu fiz pelo clube, eu tenho consciência, fico muito feliz de ter contribuído, mas principalmente grato por ter participado num grupo com tantos atletas de qualidade, em vários grupos com tantos atletas de qualidade que me proporcionaram conhecer ainda mais. E eu era assim, cara, eu era 8 ou 80, né? Ou eu não falava nada ou eu estourava. Né? Então também tem a minha responsabilidade nesse processo aí por não ter atuado tanto. Quanto ao goleiro, não tenho dúvida que eu tinha condições aí de ser considerado um dia melhor do mundo, mas não tive essas competências durante a minha carreira. Agora vamos para mais uma aqui, ó. Fala, Ricardo Perna. Grande Richard. Porque Perna é alemão. Então, quero saber qual foi o clube que você mais se realizou agarrando nesse gol que foi o goleiraço, Caio Dória. Cara, não tem como falar que não foi o Fluminense, né? O Fluminense, por tudo que eu falei aqui até agora, em 2010, quando eu conquistei aquele título atuando em campo, né, que era uma grande meta, um grande objetivo que eu tinha, eu queria conquistar um título brasileiro, eu queria conquistar um título nacional e jogando. Né? Em 2007 eu comecei jogando a Copa do Brasil e assim, quando chegou o João Santana, sem motivo nenhum, ele me tirou, porque ele preferia outro goleiro, e assim, foi difícil assimilar aquilo. E depois ver o time campeão, imaginar aquela situação que eu poderia estar em campo, poderia ser que eu estivesse em campo e não fosse campeão. Então, saber, aprender a assimilar tudo isso e me resolver foi um desafio. Mas hoje eu enxergo com naturalidade, né? São escolhas, o mundo é feito de escolhas, a gente tem que saber tomar decisão, e eu decidi permanecer no Fluminense. Então, fui muito feliz ali. Foi o ano do título 2010, foi o ano da gravidez da minha esposa, da minha primeira filha, Manuela. Né? Na sequência ela nasceu, em fevereiro de 2011. E, cara, não tem como falar que não foi o Fluminense, mas não poderia deixar de falar também do Fortaleza, que foi o clube que me acolheu quando eu decidi, depois de um ano parado, voltar a jogar e abraçar o projeto deles, que era voltar à primeira divisão, e nós iniciamos esse processo lá e foi bem desafiador, mas era exatamente o que eu buscava para testar tudo isso que eu aprendi ao longo dessa trajetória de estudos. Você falou do Fortaleza, é legal. Como foi jogar de capacete? Porque teve um acidente e tudo mais. Foi eu sinistro. acho que deve ser uma coisa que pro goleiro já não desconforta o capacete. Como que é? Eu digo para você que todos os goleiros deveriam usar capacete. Quiçá jogadores também, porque não atrapalha em nada, é um equipamento de proteção e a gente tem visto aí muitos choques, né? E acontecido cada coisa aí que se tivesse com o capacete certamente não aconteceria. Então é mais um equipamento de proteção. Né? O jogador tem aquela mania de falar, não, eu fico desconfortável, mas é questão de você flexibilizar, adaptar,
inovar e usar, porque realmente faz diferença. Eu fui entender isso depois que sofri um traumatismo craniano, né, uma pancada forte ali, a sola da chuteira do adversário acabou entrando no meu frontal. Dei sorte que 1 centímetro mais para trás era cirurgia, abria a cabeça e ali acabava tudo para mim. Porque teria que verificar a dura mater, etc. Tal, né, uma série de coisas. Então eu já tinha tido um processo meses antes, no próprio Fortaleza. Foram as 2 piores lesões da minha carreira, que aconteceram lá. Fraturei o nasal no jogo em casa, no Castelão. O joelho do meu próprio jogador acabou acertando minha face e fraturou o nasal. E eu queria continuar na partida. Eu falei, não dá pra jogar, porque foi a pancada, passou aquele... Na hora... eu falei, não, isso aqui do jeito que tá, dá pra levar. Mas aí o capitão, o Corrêa, o árbitro chegou e falou, Bernardo, acho melhor você cuidar disso, porque eu não tava vendo, né? Meu nariz virou um Z. E aí eu falei, sério, ele falou, vai lá, cuida lá que a gente dá conta aqui. Aí eu peguei, pedi a substituição e saí. E depois, na sequência, no primeiro jogo do ano seguinte, acabou vindo essa lesão no crânio. E eu usei o capacete por falta de opção, eu tive que usar para poder voltar a atuar, que estava muito próximo do jogo da decisão do acesso. E eu não queria perder as decisões, estava num ritmo muito bom, vinha sendo importante, desde a temporada anterior para a equipe, sabia da importância, então fiz a minha parte ali para poder estar em campo. E uma delas era usar o capacete. A máscara do nasal que eu tentei usar, com aquilo lá não deu para jogar, porque não dá para enxergar a bola. E se recuarem já não tem aquela qualidade toda, eu falei, então melhor esperar o tempo certo. Aí esperei o prazo para voltar, mas com o capacete a neurologista autorizou minha volta. Você falou da qualidade no time do Diniz, então ia ser um problema, talvez. Não, eu falei qualidade para ser honesto, até que eu batia sabia. Porque no time do Diniz, goleiro... Eu vou falar que aquela, era bem esforçado, mas... Não era um Deco quem jogou junto com você, não tinha essa... Cara, vamos dizer que eu era abusado, vai. Abusado, dava pra brincar um pouquinho? Eu lembro que minha estreia no Fluminense, foi no jogo contra o Botafogo, cara. Seria até legal se vocês conseguissem esse lance aí. Eu nunca vi esse lance. Dele. Eu recebi uma bola recuada da lateral direita e eu olhei pra lateral esquerda pra ver se dava tempo de mandar pra lá, só que marcaram. Foi numa estreia em 2006. E aí eu lembro que o Zé Roberto, quando eu olhei o Zé Roberto vindo correndo igual uma máquina e eu tinha que dominar para depois chutar. E eu falei, cara, não vai dar tempo. Só que eu falei, vou fazer direitinho. Dominei, a hora que eu fui chutar ele pulou, a bola bateu na sola dele, atravessou na frente do gol, passou centímetros da trave. Foi ali o primeiro grande lance da minha carreira no Fluminense. Ainda bem que não foi gol. A bola passou raspando, você respirou. Ufa, deu certo. Eu usava o cabelo comprido. Lembro que a torcida do Fluminense me apelidou logo de louco. Não sei porquê, mas... Então é por isso que eu digo que eu era um pouco realmente abusado. Minha mulher tinha quase um infarto comigo. Já era pro finalzinho já, o papo tá muito bom, mas... Como que foi a hora que chegou e falou, putz, agora vou ter que aposentar? Chegou a hora, como que foi até trabalhando psicológico para isso, a gente sabe que todos os jogadores, às vezes, alguns param de uma hora para outra, outros vêm trabalhando isso com o tempo. Como que foi essa decisão para você? Desafiador. Eu me preparei muito, eu fiz educação física ainda jogando, fiz gestão esportiva ainda jogando, parei de jogar em 2014 e fui estudar a área da competência emocional, me formei em Master Coach, fiz 2 formações em análise comportamental, uma no Brasil e uma nos Estados Unidos. Estudei neurociência, neuroplasticidade, psicologia positiva, tenho lido muito a respeito. Vivendo o processo do coaching, decidi voltar a jogar para implementar na prática um programa que eu quero desenvolver agora no futebol, seja na gestão, seja como treinador. Não tomei essa decisão ainda. Tá vendo ainda como... Já faz mais de um ano que eu estou sem atuar e ainda não consegui tomar essa decisão. Mas o que eu enfrento é muita resistência do mercado em relação a essa questão do ego. O futebol, infelizmente, é um meio onde as pessoas se defendem muito, porque tomam realmente muita porrada. A imprensa, a mídia, então, é uma exposição muito grande. E o que o torcedor merece entender, é que o atleta, a comissão, o treinador, a comissão técnica que está ali dando a cara, às vezes até aquele dirigente que dá as entrevistas, ele está sendo ali uma ponta da pirâmide. Tem toda uma estrutura por trás do mercado do futebol. Então, respeitando a individualidade e a responsabilidade de cada um, é possível medir até aquilo que eu vou dizer na hora de cobrar.
Eu vivi, por exemplo, Fortaleza numa Série C que passou 8 anos não conseguindo acesso. E o que eu encontrei quando eu cheguei lá? Uma torcida, pessoas da cidade, cidadãos, torcedores que cobravam muito algo do qual eles também participavam, que é o ambiente. Eu lembro que eu participei de 2 decisões de acesso que nós não conseguimos, e ali foi uma preparação, claro. Eles começaram um processo, né, e tem esse reconhecimento do clube até hoje pelos jogadores que ele passaram naqueles momentos. O clube foi amadurecendo, né? Mas chegavam a dizer que não pode ter bandeirão, coisa de superstição que faz parte do futebol, mas que às vezes deixa que jogador que não quer ver um bandeirão abrindo lá na arquibancada bonita para ele sentir aquele algo mais que vem da arquibancada. Tem várias questões que envolvem, questões de segurança também, a gente sabe, tem que respeitar, mas é bonito ver a festa que vem das arquibancadas e o torcedor tem grande participação nisso. Então você que gosta, que é apaixonado por futebol, entenda qual a sua responsabilidade, faça com responsabilidade também, para que o espetáculo fique ainda mais bonito. Muito obrigado, foi um prazer bater esse papo com você. Galera, comenta aí, vamos atrás do Thiago Neves, para vocês querem ouvir a história do Thiago Neves. Ele vai me matar agora. Ele contou só um pouco, a gente pode ir atrás dele para ele contar a versão dele também, concorda comigo? Com certeza, ele merece. Comentem aí com quem que vocês querem ver os próximos vídeos, se vocês gostaram também, já sigam o Berno nas redes sociais aí para saber como que vem pela frente, o que vai vir na proximidade da carreira, né? Que a gente já falou que está ainda tomando decisões. Eu estou atuando nessa área de desenvolvimento humano como coach, tenho atendido bastante empresas, tenho feito palestras, treinamentos, capacitação de pessoas, tenho atendido famílias também, dado uma contribuição social muito grande em escolas, universidades, cursos pré-vestibulares, mas a minha área é esporte e eu estou com um programa prontinho aí para implementar e que é para busca de alta performance, através não só toda a bagagem do futebol, mas também as competências socioemocionais aí para treinar essa galera para que eles possam ser ainda mais campeões aí dentro de campo. Ajudar todo mundo. Então, galera, é isso. Já se inscreve aqui no canal. Tamo junto, hein? Valeu! Valeu!